Já de volta com seu Sem Censura Pará, não esqueça que o nosso programa está ao vivo e tem uma reapresentação noturna sempre a partir das 11 da noite. Hoje, segunda-feira, o programa começa um pouquinho mais tarde, ele é reexibido só depois do Roda Viva. E para você que participa do programa ao vivo, sabe que aqui em nosso estúdio a gente sempre tem um sorteio especial para vocês. Esta semana estaremos exibindo esta caixa, ela foi produzida pelas oficinas do Curvelho Casa da Linguagem, oficinas de marchetaria, e estará à sua disposição na próxima sexta-feira. Não é isso, Júlia? Isso mesmo, Vanessa. E para quem quiser participar ou do sorteio ou enviar perguntas para os nossos convidados, é muito simples. Basta mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 98895-7957, ou nos mencionar no Twitter, @semcensurapa. Nós aguardamos a sua participação. Então vamos lá. Este já é o segundo bloco do programa de hoje. Este mês é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. Eles são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Aqui em Belém, indígenas do povo Warao começaram a chegar à região metropolitana em processo de migração forçada para escapar da crise social e humanitária na Venezuela. Esta situação é muito comum entre os refugiados que buscam em outros países melhor qualidade de vida e social, claro. Hoje, povos indígenas venezuelanos. Hoje também vamos conhecer uma pesquisa que analisa as perspectivas de trabalho em Belém para esses povos que aqui estão. Quem conversa com a gente sobre o diagnóstico social é a liderança indígena do povo Warao em Belém, Fred Cardona, que já está aqui conosco, e antropóloga e coordenadora do projeto Povo das Águas, Lana Peixoto. Queridos, sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde para vocês. Mas eu queria primeiro ouvir o Fred. Fred, há quanto tempo você está aqui em Belém? Eu estou aqui em Belém muito tempo. 2, 3 anos? Eu tenho já 5 anos aqui em Belém. Você se considera integrante da primeira leva de venezuelanos que vieram para cá, para o Brasil? É. Eu cheguei aqui quando tivemos 15 famílias. Que circunstâncias fizeram vocês deixarem o país de vocês? É, verdade, aí nosso país foi uma crise de fome, de trabalho, necessidade de saúde e educação. Sim. O que vocês, integrantes dessa primeira leva de chegada aqui em nosso estado, faziam com relação à fonte de renda no país de vocês? Aqui. Que tipo de trabalho vocês desenvolviam lá? Na Venezuela? Na Venezuela? É, há muita coisa trabalho, porque não é lamentável, não só eu minha pessoa fui um trabalhador, entende? Sim. Fui um trabalhador, trabalhei muito com muita pessoa também lá, diferente trabalho, e também conheci muitas pessoas que não são indígenas também lá na Venezuela, e assim segui trabalhando lá. Porque, em verdade, nossa cultura, pues, na Venezuela, não são igual que nós que estamos ficando aqui, entende? Sim. Porque lá foi, apoliticamente, pues, não foi respeitado, pues, nossa comunidade, entende? Sim. Porque com esse troco o governo que tuvo há tempo, que falecimento do nosso presidente que faleceu, que esse presidente que respeitava a nossa cultura, a nossa comunidade. Entendeu? Respeitava isso. Isso. Aí, quando faleceu, que foi, tudo foi perdido. Entendeu? Nossa comunidade, nossa escola. Sim. Aí, nossa cultura foi também... Foram os mais prejudicados com a mudança de governo. Aí, ficamos preocupados por nossas crianças, porque não tinha essa condição como sustentar nossa família. Sim. E a caiola também, dinheiro não valia nada também. Sim. Nós trabalhávamos para comprar só 1 quilo de arroz, e aí não dava para sobreviver. Às vezes nós comíamos, não?
Com certeza. Por isso, vinimos de lá, pensamos para ter uma vida boa para cá, para este país, não? Pedindo grande apoio. Foi 2017, quando entramos aqui, e muitas pessoas já tinham indígena aqui, pues, em Brasil. Pero, ou seja, já tem 5 anos que foi feito esse primeiro movimento. Isso, o primeiro movimento, porque nosso pariente arau, pues, indígena, não só ficava nada mais aqui, entende? Ficou também em Roraima, em Boa Vista. Sim. E Manaus. Assim foi, porque eu também fiquei já no abrigo em Manaus, 9 meses aí. Entre os integrantes da sua família, quem veio com você? Minha família. É o quê? Esposa, filhos? Minha esposa, filho. Quantos filhos vieram? Eu e minha esposa, nós somos 8. Os integrantes da sua família. Isso. Bem, agora eu quero ouvir a Lana. Bem, Lana, qual o principal motivo ou fator para uma pessoa se tornar refugiada em outro país? Assim, são várias condições, né, que fazem com que elas precisem migrar, né? Sim. No caso do Zuaral, tem toda a questão da crise política, né, da cultura, da situação de vulnerabilidade. Sim, sim. Então, são vários contextos políticos, né, que fazem com que a pessoa seja considerada refugiada, né? No caso do Zuaral, esse contexto que o Fred acabou de falar para a gente, né, da situação de mudança de governo, da crise humanitária, sim, né, que fizeram com que vários grupos indígenas precisassem migrar, né, fossem obrigados a migrar para sobreviver. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por esse grupo aqui? Então, várias dificuldades, né, relacionadas. Primeiro, essa situação da desterritorialização, né? Eles saem do território que para grupos indígenas, é central, né, para a cultura, para a organização social, política. Então, eles saem dos seus territórios e passam a enfrentar uma série de problemas durante o deslocamento, né? Tanto a problemas de saúde, a dificuldade de conseguir emprego, sim, a dificuldade de geração de renda, a escola das crianças, né, que eles prezam muito também para que as crianças estudem, e enfim, né, vai se adensando a situação de vulnerabilidade conforme o deslocamento vai acontecendo. Aqui em Belém, hoje, depois desse primeiro movimento migratório em 5 anos, eu já posso contabilizar quantas pessoas representantes dos povos indígenas, o Arau, da Venezuela? Então, a gente tem entre 600 e 700 pessoas, né? Esse é um número que varia bastante, porque sim, eles estão em constante deslocamento, né? Então, às vezes tem um maior fluxo aqui em Belém, às vezes menor, mas mais ou menos a média é 600, 700 pessoas. E como essas pessoas estão abrigadas aqui em Belém? Existe algum abrigo público que possa acolhê-las? Sim, tem uma instituição, né, que é o Espaço de Acolhimento do Tapanã, que fica, né, no Tapanã, que é gerido pela Prefeitura de Belém. Sim. Né, e tem mais 7 locais de residência entre Belém e Ananindeua, onde eles variados, né? Tem casas alugadas, tem terrenos ocupados, então, assim, né, tem um terreno comprado, são várias formas de moradia. Perfeito. Temos participação do público para vocês. Vamos lá, Júlia. O Paulo, do bairro de São Brás, ele pergunta: com a melhora da situação na Venezuela, esses indígenas têm alguma perspectiva de voltar para seu país? Então, na verdade, o que a gente vê com relação é que a crise na Venezuela ela não tem nem estagnado, né, nem retrocedido. Então, a gente não vê uma melhora da situação, né, dessa crise. O que faz com que o fluxo, né, de migração continue ocorrendo. Então, a gente ainda tem indígenas chegando e conversando com eles, a gente vê que eles continuam sempre em contato com seus parentes na Venezuela para que eles venham, né, para o Brasil. Então, o fluxo ainda continua. E quando a gente conversa com eles, uma das primeiras perguntas que a gente fazia é justamente sobre essa perspectiva de futuro,
né, se eles tinham a perspectiva de ficar. Então, hoje a gente tem indígenas como Fred, né, que estão aqui já há 4 anos, 5 anos, 3 anos, e eles têm a perspectiva de ficar justamente por não perceber no futuro a possibilidade de melhora. Fred, a pergunta é para ti. Você quer ficar ou quer voltar? O que diz hoje o teu sentimento? Hoje, para mim, o primeiro são as crianças que nascem aqui, entende? A criança nós não somos praticamente, eu tenho uma criança, minha neta que nasceu aqui no Brasil. Sim. Porque nós temos uma coisa, respeitamos o nascimento de uma criança, entende? Sim. E há um nascimento que tem que ficar em Brasil, entende? Como ficou em Venezuela, como ficou outra comunidade lá. Porque se nossa cultura não se respeitamos a um direito a uma criança de nascimento. Porque é eles que são que vai ficar. Nós que estamos lutando sobre a vida, sobre a cultura, onde está nascendo. Em verdade, reconhecimento de criança, nascimento que está nascendo. Não sou o único que nasceu, há muitas crianças que nasceram aqui. Cerca de 600 pessoas, é uma comunidade né, de relevância. Tem participação chegando. Júlia. A Melinda de Ananindeua pergunta: dentre as dificuldades de contratação, qual o maior impasse essa população enfrenta? Então, né, essa situação da geração de renda e emprego no Zuaral é bem complexa, assim, né? Mas eles encontram várias barreiras, né? A primeira que a gente observou junto a eles é a questão do idioma, da comunicação. Sim, com certeza. Né? Então, eles já têm essa dificuldade por não falar o idioma. Tem algumas pessoas entre o Zuaral que falam pouco espanhol, que falam mais o Aral mesmo. Sim. E não conseguem compreender muito bem o português, então esse é o primeiro impasse, né? Esse é o primeiro problema. Outro problema tem a ver com o desconhecimento das empresas, dos empregadores sobre as possibilidades de contratação, sobre a própria legislação que garante aos refugiados que eles possam ser contratados como cidadãos nacionais. Então, muitos empregadores não sabem sequer que é possível contratar pessoas estrangeiras refugiadas. A gente lida muito com isso, né? É um trabalho que a gente faz de sensibilização, mas também de levar esse conhecimento sobre a legislação que garante que eles possam ser contratados. Um outro fator também que eu destaco é a questão do racismo e da xenofobia. Então, assim, pessoas estrangeiras enfrentam, né, no Brasil uma dificuldade muito grande de acesso ao emprego, né, refugiados de um modo geral. Quando a gente fala de povos indígenas, né, aí a dificuldade aumenta mais ainda, né, porque eles enfrentam o racismo que os povos indígenas no Brasil mesmo enfrentam, né. Então, as pessoas acham que eles não têm habilidade suficiente para o mundo do trabalho. E aí o nosso estudo, ele vem mostrar justamente o contrário. Que, como o Fred falou, né? O Fred é uma das pessoas assim, que tem extensa experiência em trabalhos, né, individuais, como a gente chama, né, que não são exatamente os trabalhos coletivos tradicionais deles. E aí a gente encontrou cerca de 40 variedades de trabalho, né, na Venezuela. E quando eles entram nesse processo de deslocamento, que eles entram no Brasil, as experiências de trabalho diminuem drasticamente, assim. Então, dessas 40, elas diminuem para mais ou menos 20, 23 atividades diferentes. A gente tem entre os Zuaral, assim, uma diversidade enorme, né? Desde aqueles que exerciam atividades produtivas, por exemplo, a agricultura, a pesca tradicionais, né? O artesanato, até os professores, advogados, pessoas formadas, administradores. Então, tem uma série de competências, de habilidades para o mundo do trabalho que as pessoas sequer conhecem, né? Você é coordenadora desse projeto chamado Povo das Águas. Esse projeto é justamente para fazer essa espécie de catalogação, perfil geral desse povo que aqui está e que tipo de relação de trabalho eles podem conquistar, mas que seja um trabalho digno para eles, de permanência aqui no país? Isso. Essa foi a primeira fase, né, do nosso projeto. A gente foi convidado pela Agência da ONU para Refugiados para trabalhar com os Zuaral, porque a gente já tinha trabalho com povos indígenas aqui no Brasil
há mais de 15 anos, né, no sul do Amazonas, em Roraima, principalmente. E quando a gente foi chamado para trabalhar com eles, a gente pensou, bom, primeiro a gente precisa conhecê-los, né? A gente precisa saber quais as experiências, mas também quais as expectativas, os sonhos deles, né? E aí, conhecendo eles, a gente pensou, precisamos ir mais a fundo e entender o que eles entendem por trabalho, né? Quais são como é que o tempo, como é que eles entendem o tempo do trabalho, como eles se organizam para o trabalho, para que a gente possa construir ações de inserção produtiva que respeitem as particularidades culturais do povo Warau. Aí é por isso que a gente desenvolveu um diagnóstico da perspectiva Warau sobre trabalho, que foi lançado, né, dia 20, no Dia do Refugiado também. E hoje a gente está já numa segunda fase do trabalho, que é o acompanhamento dessas iniciativas de inserção produtiva. Perfeito. Participação do público. Júlia. O Newton César, da Cidade Nova, ele quer saber como é que está atualmente a questão do monitoramento ou mapeamento dos povos indígenas refugiados, porque ele ainda percebe que muitas famílias ainda estão nas ruas pedindo, inclusive no bairro dele, que é a Cidade Nova. E ele quer saber uma coisa muito importante, como é que ele pode ajudar esses povos? Então, a questão do... esse mapeamento, ele existe, né? Como eu falei, a gente sabe onde é que eles estão, geralmente eles se agrupam, né? Eles buscam se juntar, estabelecer moradia perto dos familiares. Não é à toa que o Fred está no Tapanã, que tem outros grupos no Outeiro, porque eles buscam, né, se organizar perto das suas famílias. Então, esse mapeamento é feito constantemente, né? E assim, a gente vê ainda muitas famílias nos sinais justamente pela falta de oportunidade que elas têm de estarem seguras em suas casas, né? Acho que o Fred pode falar melhor sobre isso também. É porque no nosso levantamento, no nosso diálogo com eles, a gente sempre encontrou esse desejo de poder sair das ruas. Só que para que eles possam sair das ruas, eles precisam ter oportunidades, né, de emprego, de geração de renda, de escola, né, de assistência, para que eles consigam sair da rua, né? E é por isso que a gente ainda encontra muita gente no ensino. Normalmente, como é que é a condução do povo Warau com relação à busca por emprego? Vocês saem de porta em porta? Essa relação, esse diálogo existe com o poder público? Eu queria entender um pouquinho mais, porque ela disse há pouco, Fred, de que vocês vêm de uma habilidade profissional oriunda da Venezuela, quando chega aqui, essa habilidade ela cai pela metade. Que tipo de habilidades vocês têm, de maneira geral, com um grupo grande e extenso que tem aqui em Belém, que possa facilitar a empregabilidade de vocês? O emprego direto. Emprego, bueno, lamentablemente nós estamos buscando uma condição como estamos falando, pues. De aqui a pouco, nós, pues, ou de aqui tempo, se vai ter uma comunidade de nós, ou vai ter sempre na rua, nós não pensamos isso, nós estamos buscando uma condição como ficar, entende? Como ficar, ter um emprego, ter respeito para nós, para nossa cultura também. É porque muitos indígenas pues, fazem uma coleta na rua e não é isso que está procurando um apoio, quem pode apoiar ou quem pode ajudar, entende? Porque a educação não está diretamente a educação de nós, pues. Está uma educação que não está reconhecida sobre de nós, pues, entende? Isso que não é tanto assim também. Eu como falo indígena, como pai representante, porque uma educação que tem que ser diretamente a cultura, entende? A cultura indígena, porque para que esse atendimento, para que tenha diretamente sempre, entende? Porque eles pensam, nós vamos pensar, o Warau pensa, nosso, pensa que não tem educação. Pero sí existe educação. Sim. Ahora uno sabe onde é educação. E existe também, para mim, que eu acho também que existe uma escola, que não existe uma cultura, entende?
Por isso, Arau pensa, não, então não podemos ir para a escola porque não tem nenhuma educação indígena, entende? Por isso não tem respeito para essa escola, entende? Então, hoje, todas as crianças que fazem parte desse grupo aqui em Belém estão fora da escola? Está fora da escola porque eu acho porque eu está precisando de ajuda de escola, entende? Porque uma organização um pouco melhor e ter um pouco mais respeito a essa cultura, porque em verdade praticamente precisa isso, porque sem cultura, sem comunicação, nós pues, não há poder uma educação boa, entende? Nessa rotina de cotidiano entre as famílias e entre os 7 abrigos, com exceção do mantido pelo poder público, vocês mantêm essa rotina diária de um grupo vai às ruas atrás de donativos ou de dinheiro ou de emprego e um outro grupo fica para dar assistência às crianças e também fazer o processo educacional delas? Alguma, pelo menos o abrigo, não sei se está assim na educação, porque a educação, como eu falei, porque não tem, porque sempre nós saímos todos na rua. Sim. Entende? Cada manhã estamos saindo na rua, para podermos pedir na rua, para podermos alimentar nossas crianças. E porque se nós não saímos na rua, quem vai se alimentar nossa criança? Porque não temos como alimentar. Entendi. E muitas pessoas estão pagando alugamento, entende? Muitas famílias. Além da educação, que tipo de assistência vocês contam com o poder público? Assistência social, saúde? Existe esse suporte lá? Para mim, eu não sei como foi falar aí lá. Então, na verdade, assim, só contribuindo com o Fred, né? Na verdade, as crianças, elas estão sendo incluídas na escola, né? Sim. Elas estão frequentando as escolas. No período em que elas não estão na escola, aí as mães, as famílias, elas seguem com as famílias, porque também o que eles falavam muito pra gente aqui desde a Venezuela, assim, né? Quando eles moravam nas comunidades deles ainda, nos territórios, eles saíam sempre para trabalhar juntos, né? Por exemplo, na agricultura, na pesca. E essas crianças, hoje, o lugar mais seguro para que onde essas crianças estão é perto das mães, né? Com certeza. Então, por isso que eles saem sempre juntos, né? Para pedir dinheiro. A gente encontra as famílias, né? Geralmente pedindo. Nos sinais. Agora, com relação ao... E esse processo colaborativo? Uma família vai, arrecada, volta e esse recolhimento financeiro, ele vai atender todas as famílias que estão naquele abrigo? É por família, a organização, né? Ok. Disso é por Então, por mais que eu tenha no abrigo 20 famílias morando, cada uma delas tem que fazer o seu ganha-pão. Isso. É isso? Entendi, entendi. Júlia, nós temos participação? Vamos lá. Não temos aí. Que perspectivas a pesquisa Povo das Águas traz para a população indígena venezuelana sobre o trabalho em nossa região? Aponta algum norte para isso? Sim, então a gente trabalha com duas linhas, vamos dizer assim, né, que a gente conseguiu perceber a partir do levantamento de dados, a produção de dados com eles. Uma linha é justamente essa questão do trabalho formal, individual, e a outra linha são para os coletivos, né? Para os trabalhos de empreendimentos coletivos, vamos dizer assim, né? Então, assim, nessa linha dos trabalhos coletivos, a gente vê que a potencialidade maior é dos trabalhos que eles já desenvolviam na Venezuela, né? Tanto o artesanato, que é um forte mesmo da cultura Warao, né, que é desenvolvido por quase todas as mulheres e alguns homens também, mas também a pesca, né? Hoje a gente já tem aqui comunidades que já fizeram experiências de pesca, e, enfim, a gente tem mestres de pesca entre os Warao que estão hoje aqui. Sim. Em Outeiro, mas em outras comunidades também. E aí, essa questão da pesca, ela pode levar para a gente também
para, inclusive, apontar para a possibilidade do trabalho formal, para o trabalho em empresas de pesca, mas também no tratamento, beneficiamento do pescado, né? Uma outra coisa é que na Venezuela a gente tinha muitos professores indígenas, sim, né? Professores sim. das escolas indígenas que hoje eles migraram para cá, vieram para cá, e eles têm ainda a expectativa de inserção como professores, né? Só que, enfim, tem toda uma questão de revalidação de diploma, do estudo que é um pouco diferente daqui, da Venezuela. Mas a gente tem também a construção civil, os serviços gerais, a cozinha cultural, né? E, enfim, várias outras possibilidades também de inserção. Então, para ver se eu entendi, nesse Povo das Águas, digamos que nós estamos num programa de televisão, Fred, que tem alcance em boa parte do território paraense. São 108 municípios que assistem a TV Cultura do Pará. Suponhamos que uma rede empresarial tenha interesse em agregar mão de obra uaral. Pode-se recorrer a esse tipo de projeto para lá ele conseguir visualizar que tipo de habilidades profissionais ele pode obter ou absorver em seu ambiente de trabalho ou no seu mercado de trabalho? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem feito esse acompanhamento para o emprego formal, né? Por exemplo, uma empresa que tem interesse em contratação entra em contato com a gente fala do perfil laboral, a gente tem feito isso, por exemplo, com o ramo dos supermercados e tem dado bastante resultados, né? Também porque lá muitos se inseriam no mercado de trabalho trabalhando nessas empresas tanto nos supermercados quanto em algumas empresas de distribuição de alimentos e tudo mais. Então, hoje a gente tem um diálogo com alguns supermercados e a gente está fazendo o acompanhamento, a gente faz a triagem, né, de acordo com o perfil requerido, a gente faz a triagem dos currículos, encaminha os currículos, faz encaminhamento para entrevista, acompanha eles para entrevista também. Muito bom. Por conta do idioma, então pode entrar em contato com a gente que a gente está fazendo todo esse acompanhamento, sim. Você falava ainda há pouco que o maior desafio é fazer com que o setor de negócios ou o setor empresarial identifique nessas pessoas a possibilidade de uma mão de obra com a possibilidade de um emprego digno. Qual é a maior dificuldade que essas pessoas têm? É entender a legislação, entender que tipo de mão de obra ele pode absorver? Sim, entender isso, né, as possibilidades que a legalidade da coisa. Legalidade, exatamente. Okay. Né, então, chega a vários questionamentos para a gente, né? Desde se eles têm a possibilidade, se eles têm carteira de trabalho, coisas básicas. Sim. Então, hoje, muito por conta desse diálogo com os supermercados, a gente elaborou uma ementa de formação, né, que é mais um compartilhamento de conhecimentos de informação sobre a questão da empregabilidade que a gente está se dispondo a fazer com os RHs, né, as partes de recursos humanos dessas empresas, para que eles entendam as possibilidades de contratação. A Agência da ONU para Refugiados também está contribuindo para a construção de um fórum de empregabilidade. Legal. E que agrupa várias empresas no Brasil que já têm trabalho com refugiados, né, e que mostra as boas práticas, né, e que a gente sempre que a gente faz um contato com uma empresa, a gente apresenta o fórum de empresas de empregabilidade para refugiados, mostrando as empresas que já trabalham com refugiados e todos os elementos positivos que a contratação de refugiados traz para essas empresas. Perfeito. Participação chegando. O Edmilson, do bairro do Tenoné, quer saber, na saída dos povos indígenas da Venezuela, tiveram outros destinos para outros países ou foi só para o Brasil e outros estados? E por que Belém foi um dos destinos? Pronto. Fred? Sim, que outros países o povo aral buscou ajuda? Eu acho que não é para outro país, só não é para o Brasil, porque a fronteira, a Venezuela, que é perto. Sim. Por isso foi para o Brasil nada mais. Porque aqui Brasil tanto Venezuela e tanto Brasil, que é perto. São 7 horas de viagem de lá de Venezuela. Além do que o povo brasileiro é um povo muito amistoso. Por isso, porque primeiro
Ahora o indígena reconheceu o brasileiro que foi bom, por isso foi informado para tudo, a comunidade, está crise econômica de dinheiro, comida, e foi que o Brasil que está apoiando indígena imigrante, foi que não é que vino tudo junto, vino de família em família, comunicando e comunicando. Além disso, eu acho que tudo não é Belém nada mais, agora tem todo o estado, diferentes municípios. Mas a maior concentração está aqui em Belém. Aqui em Belém, eu acho que tem mais. Ok, entendi. Lana, para as pessoas que estão em casa e quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho do Povo das Águas, não é isso? Como é que faz? Então, a gente tem muito material no site do IEB, né, do Instituto Internacional de Educação do Brasil, onde a gente publica lá as nossas produções, né, a gente publicou agora esse diagnóstico que eu falei anteriormente, mas a gente tem também uma versão mais reduzida do diagnóstico e uma publicação específica com o perfil laboral dos indígenas, e a gente compartilha notícias, né, sobre o andamento do projeto também nas redes sociais do IEB. Maravilha. Eu estou lendo aqui que entre abril e maio deste ano foram enviados 28 currículos, 12 indígenas participaram de entrevistas de emprego, 5 foram contratados imediatamente e 4 foram aprovados para o cadastro de reserva. Isso já é um grande avanço e vamos avançar mais. Fred, foi um prazer. Lana, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais Sem Censura Pará para vocês. Até já.